Na sociologia e na antropologia, o conceito de cultura ocupa uma posição central, porque permite compreender uma das características fundamentais da experiência humana. Os seres humanos não vivem apenas em um ambiente natural, mas constroem coletivamente sistemas de significados, valores, normas, conhecimentos, por meio dos quais interpretam o mundo e organizam a vida social. Cultura, nesse sentido, não significa simplesmente erudição, conhecimento artístico ou refinamento intelectual. Em seu significado antropológico e sociológico, toda sociedade possui cultura, pois toda sociedade desenvolve maneiras socialmente aprendidas de falar, trabalhar, alimentar-se, constituir famílias, educar crianças, estabelecer relações de autoridade, celebrar acontecimentos, compreender a morte, interpretar a natureza e distinguir aquilo que considera correto, errado, sagrado, profano, belo ou desagradável. A própria palavra cultura passou por uma importante transformação histórica. Derivada do latim cultura, relacionada originalmente ao cultivo da terra, ela adquiriu progressivamente o sentido metafórico de cultivo das capacidades humanas. Durante muito tempo, sobretudo na tradição europeia moderna, cultura esteve associada à formação intelectual e moral do indivíduo. Falava-se, por exemplo, em uma pessoa culta, em oposição a uma pessoa considerada sem instrução. Essa concepção permaneceu importante na filosofia e nas humanidades, mas a formação da antropologia no século XIX produziu uma mudança decisiva. Cultura começou a designar não apenas determinadas realizações intelectuais consideradas superiores, mas o modo de vida socialmente aprendido de um povo. Um marco clássico dessa transformação aparece na obra do antropólogo britânico Edward Burnett Tylor, especialmente em Primitive Culture, de 1861. Tylor formulou uma das primeiras definições sistemáticas de cultura no campo antropológico, compreendendo-a como um conjunto complexo que envolve conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras capacidades adquiridas pelo ser humano enquanto membro da sociedade. A palavra fundamental nessa concepção é adquiridas. Os indivíduos não nascem conhecendo uma língua, uma religião, determinados costumes matrimoniais ou regras de comportamento. Eles aprendem essas formas de pensar e agir vivendo com outros seres humanos. Entre a antropologia do século XIX ainda estava fortemente marcada pelo evolucionismo cultural. Autores como Tylor e Lewis Henry Morgan procuravam organizar as sociedades humanas em grandes estágios de desenvolvimento, supondo que diferentes povos poderiam representar diferentes momentos de uma evolução geral da humanidade. Embora esses estudiosos tenham contribuído decisivamente para transformar a cultura em objeto científico, suas teorias frequentemente tomavam a sociedade europeia industrial como referência implícita de desenvolvimento. Dessa maneira, diferenças culturais podiam ser interpretadas como diferenças de grau evolutivo. Algumas sociedades seriam consideradas primitivas, enquanto outras representariam estágios mais avançados da civilização. Foi precisamente contra esse tipo de hierarquização que ocorreu uma das grandes transformações da antropologia no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. O antropólogo Franz Boas, atuando principalmente nos Estados Unidos, desempenhou papel fundamental nessa mudança. Em lugar de imaginar uma única linha evolutiva pela qual todas as sociedades necessariamente passariam, Boas enfatizou que cada cultura deveria ser compreendida a partir de sua própria trajetória histórica. Práticas culturais aparentemente estranhas para um observador externo poderiam possuir significados perfeitamente coerentes quando examinadas dentro da sociedade em que haviam surgido. Essa transformação abriu caminho para aquilo que posteriormente seria denominado relativismo cultural. O princípio fundamental não consiste em afirmar que todas as práticas humanas sejam moralmente equivalentes ou estejam acima de qualquer crítica. Em seu sentido metodológico, significa inicialmente que o pesquisador deve procurar compreender uma prática dentro do sistema cultural ao qual ela pertence, antes de julgá-la segundo os critérios de sua própria sociedade. O comportamento humano precisa ser interpretado levando em consideração seus significados locais, suas circunstâncias históricas e suas relações com outras instituições daquela cultura. Essa perspectiva constitui uma crítica ao etnocentrismo, isto é, a tendência de utilizar os valores e costumes da própria cultura como medida para avaliar todas as demais. O etnocentrismo é uma possibilidade recorrente da experiência social. Aquilo que aprendemos desde crianças tende a parecer natural
evidente ou correto, enquanto costumes diferentes podem parecer irracionais ou inferiores. Entretanto, boa parte daquilo que percebemos como natural resulta na realidade de processos culturais profundamente interiorizados. Essa constatação conduz a uma das questões fundamentais da antropologia, a relação entre natureza e cultura. Evidentemente, os seres humanos são organismos biológicos e possuem necessidades decorrentes dessa condição. Todos precisam alimentar-se, dormir e estabelecer alguma relação com o ambiente físico. Todas as sociedades precisam lidar com nascimento, reprodução, doença e morte. Contudo, as maneiras pelas quais essas necessidades e acontecimentos são interpretados e organizados variam extraordinariamente. A necessidade biológica de alimentação é universal, mas aquilo que é considerado alimento, a maneira de prepará-lo, os horários das refeições, as pessoas com quem se deve comer e os significados religiosos ou sociais atribuídos aos alimentos são culturalmente variáveis. O mesmo ocorre com inúmeros outros aspectos da existência. O nascimento é biológico, mas os rituais relacionados ao nascimento são culturais. O envelhecimento possui uma dimensão biológica, mas aquilo que significa ser criança, jovem, adulto ou idoso depende também das categorias de determinada sociedade. A morte é um acontecimento biológico universal, enquanto funerais, concepções de vida após a morte, períodos de luto e formas de memória dos mortos são culturalmente construídos. A cultura, portanto, não simplesmente elimina a natureza. Ela atribui significados sociais à experiência natural. No século XX, diferentes correntes antropológicas aprofundaram essa discussão por caminhos distintos. Bronisław Malinowski, associado ao desenvolvimento do funcionalismo antropológico e do trabalho de campo intensivo, procurou compreender como diferentes instituições culturais estavam relacionadas às necessidades e ao funcionamento da sociedade. Alfred Radcliffe Brown enfatizou as estruturas das relações sociais. Ruth Benedict e Margaret Mead, influenciadas pela tradição de Franz Boas, investigaram como diferentes culturas produziam padrões distintos de comportamento e personalidade. Claude Lévi-Strauss, por sua vez, desenvolveu o estruturalismo antropológico, procurando identificar estruturas profundas do pensamento humano presentes por trás da enorme variedade das culturas. Mais tarde, antropólogos como Clifford Geertz enfatizaram ainda mais a dimensão simbólica da cultura. Para Geertz, estudar uma cultura significa interpretar sistemas de significados. Um comportamento humano não pode ser compreendido simplesmente pela descrição de seus movimentos físicos, porque uma mesma ação pode assumir significados completamente diferentes, conforme o contexto. Um gesto, uma roupa, uma cerimônia religiosa ou uma refeição podem funcionar como símbolos inseridos em redes complexas de significação. A cultura torna-se, dessa perspectiva, uma espécie de universo simbólico dentro do qual os indivíduos interpretam suas próprias experiências. A sociologia incorporou essa concepção antropológica, mas frequentemente enfatizou a relação entre cultura e estrutura social. Emil Durkheim já havia mostrado que valores, crenças e representações coletivas possuem uma existência social que ultrapassa cada indivíduo isoladamente. Max Weber, por outro caminho, demonstrou que valores e significados culturais podem influenciar profundamente a ação social e até mesmo processos econômicos e políticos. Karl Marx, embora não tenha desenvolvido uma teoria antropológica da cultura no sentido contemporâneo, tornou fundamental a investigação das relações entre ideias, formas de consciência, interesses sociais e condições materiais de existência. Essas diferentes perspectivas permitem perceber que cultura e sociedade são conceitos estreitamente relacionados, embora não sejam exatamente sinônimos. Sociedade pode ser entendida como o conjunto estruturado de relações estabelecidas entre indivíduos, grupos e instituições. Cultura refere-se aos significados, conhecimentos, normas, valores e símbolos compartilhados e disputados por esses indivíduos e grupos. Na realidade concreta, porém, as duas dimensões encontram-se profundamente interligadas. Instituições como família, escola, religião, Estado e meios de comunicação são simultaneamente estruturas sociais e espaços de transmissão, produção e transformação cultural. É justamente por isso que o conceito de socialização se torna fundamental. Um recém-nascido possui capacidades biológicas características da espécie humana, mas precisa aprender a participar da sociedade em que nasceu.
Aprende uma língua, regras de convivência, formas de expressão emocional, hábitos alimentares, maneiras de vestir-se, valores morais e inúmeras classificações por meio das quais passa a compreender a realidade. A família constitui geralmente uma das primeiras instituições desse processo, mas posteriormente entram em cena a escola, grupos de convivência, instituições religiosas, trabalho, meios de comunicação e, nas sociedades contemporâneas, redes digitais. A socialização demonstra que a cultura é aprendida e transmitida, mas isso não significa que seja simplesmente reproduzida sem alterações. Cada geração recebe uma herança cultural e simultaneamente a modifica. Novas tecnologias aparecem, palavras mudam de significado, práticas religiosas são reinterpretadas, valores morais entram em conflito, costumes desaparecem e outros surgem. A cultura é, portanto, histórica e dinâmica. Essa dinâmica torna-se ainda mais evidente quando diferentes grupos entram em contato. Migrações, guerras, comércio, colonização, urbanização e globalização colocaram constantemente culturas em interação. Por isso, dificilmente encontramos culturas completamente isoladas e imutáveis. Empréstimos linguísticos, alimentos, religiões, estilos musicais, técnicas, conhecimentos e costumes atravessam fronteiras. A própria cultura brasileira oferece um exemplo particularmente expressivo da interação histórica entre tradições indígenas, europeias, africanas e, posteriormente, de numerosos grupos migrantes. Embora essa formação tenha ocorrido dentro de relações profundamente desiguais, marcadas também pela colonização e pela escravidão. É nesse contexto que aparece o conceito de identidade cultural. Os indivíduos não apenas aprendem práticas culturais, também constroem percepções de pertencimento. Uma pessoa pode identificar-se simultaneamente com uma língua, uma região, uma nacionalidade, uma religião, uma tradição familiar, uma profissão ou determinados estilos culturais. Essas identidades não são necessariamente fixas nem mutuamente excludentes. Elas podem modificar-se conforme o contexto histórico e as experiências dos indivíduos. Além disso, nenhuma sociedade é culturalmente perfeitamente homogênea. Dentro de uma mesma sociedade existem diferenças regionais, religiosas, geracionais, étnicas e de classe, além de inúmeras subculturas e formas particulares de pertencimento. A cultura deve ser compreendida, portanto, não apenas como aquilo que integra uma sociedade, mas também como um campo de diferenças, disputas e transformações. Diferentes grupos podem disputar quais valores devem prevalecer, quais memórias devem ser preservadas, quais línguas devem ser ensinadas ou quais comportamentos devem ser considerados legítimos. Essa compreensão permite estabelecer uma distinção importante entre diferença cultural e desigualdade social. O fato de dois grupos possuírem costumes diferentes não significa por si mesmo que um seja superior ao outro. Entretanto, historicamente, diferenças culturais foram frequentemente transformadas em hierarquias políticas e sociais. O colonialismo, por exemplo, muitas vezes apresentou os costumes dos povos colonizados como sinais de inferioridade, legitimando relações de dominação. Nesse sentido, a crítica ao etnocentrismo possui também consequências sociológicas e políticas importantes. O desenvolvimento do conceito antropológico de cultura representou, assim, uma profunda transformação na compreensão da humanidade. Em lugar de pensar que existe apenas uma forma legítima de organizar a existência humana, a antropologia revelou a extraordinária diversidade das soluções históricas desenvolvidas pelas sociedades. O etnocentrismo ajuda a explicar nossa tendência a transformar nossa própria cultura em medida universal. O relativismo cultural oferece um instrumento metodológico para compreender outras formas de vida segundo seus próprios contextos. A socialização explica como a cultura é aprendida e transmitida. E a identidade cultural permite compreender como indivíduos e grupos constroem sentimentos de pertencimento. Em última análise, o conceito de cultura revela uma característica paradoxal e fundamental da condição humana. Somos biologicamente membros de uma mesma espécie, mas aprendemos a viver como seres humanos por meio de uma enorme diversidade de sistemas culturais. Há uma base biológica comum, porém não existe uma única maneira cultural de ser humano. É justamente a tensão entre essa unidade da espécie e a diversidade histórica das culturas que constitui um dos grandes objetos de investigação da antropologia e da sociologia.
A diversidade étnica e cultural constitui uma das características mais persistentes da história humana. Embora seja comum imaginar sociedades antigas como comunidades relativamente homogêneas e associar o pluralismo cultural, sobretudo, ao mundo contemporâneo, a pesquisa histórica, antropológica e sociológica mostra um quadro muito mais complexo. Desde períodos remotos, populações migraram, comerciaram, guerrearam, conquistaram territórios, formaram impérios, estabeleceram redes religiosas e econômicas e incorporaram pessoas provenientes de diferentes regiões. A diversidade cultural, portanto, não deve ser entendida como uma exceção produzida pela globalização recente, mas como resultado de um longo processo histórico de encontros, deslocamentos, conflitos, dominações e intercâmbios entre grupos humanos. Para compreender esse fenômeno, é necessário inicialmente distinguir cultura de etnia. Uma cultura corresponde, em sentido amplo, ao conjunto socialmente aprendido de valores, símbolos, conhecimentos, crenças, normas e práticas, por meio dos quais determinado grupo interpreta e organiza sua existência. A etnia, por sua vez, está relacionada, sobretudo, à percepção de pertencimento a uma coletividade que reconhece alguma origem, história, memória, língua, religião, território ou tradição compartilhada. Isso significa que grupos étnicos não precisam necessariamente constituir populações biologicamente isoladas. A etnicidade é fundamentalmente uma construção histórica e social de pertencimento. Essa distinção é particularmente importante porque, durante os séculos XIX e XX, diferenças entre populações foram frequentemente interpretadas mediante teorias raciais que pretendiam classificá-las segundo características biológicas. A antropologia contemporânea afastou-se profundamente dessas interpretações. Embora existam evidentemente variações genéticas entre populações humanas, categorias raciais historicamente empregadas pelas sociedades não correspondem a divisões biológicas rígidas da humanidade. As classificações raciais e étnicas precisam, portanto, ser estudadas também como construções sociais produzidas em circunstâncias históricas específicas. A formação da diversidade humana começa muito antes do aparecimento das sociedades modernas. A própria expansão do Homo sapiens para diferentes regiões do planeta produziu populações que, ao longo de milhares de anos, desenvolveram línguas, tecnologias, religiões, organizações familiares e sistemas simbólicos diferentes. Contudo, essas populações nunca permaneceram completamente isoladas. Migrações e contatos acompanharam praticamente toda a história da humanidade. As migrações, nesse sentido, constituem um dos mecanismos fundamentais da diversidade cultural. Povos deslocam-se por inúmeras razões: transformações climáticas, busca por terras, crescimento demográfico, comércio, guerras, perseguições religiosas, oportunidades econômicas ou decisões políticas. Quando populações migrantes chegam a territórios já ocupados, estabelece-se algum tipo de relação entre grupos. Essa relação pode assumir formas relativamente pacíficas de convivência e intercâmbio, mas também pode produzir competição, segregação, violência ou dominação. A antiguidade fornece numerosos exemplos dessa circulação. O Mediterrâneo foi durante séculos uma enorme zona de contato entre egípcios, gregos, fenícios, romanos, povos semíticos, populações norte-africanas e inúmeras outras comunidades. Mercadorias circulavam juntamente com palavras, conhecimentos, técnicas, símbolos religiosos e costumes. Os próprios gregos, frequentemente associados à formação de uma cultura particular, estabeleceram colônias e comunidades desde o Mar Negro até o Mediterrâneo Ocidental. Posteriormente, o Império Romano incorporou populações extremamente diversas, criando uma extensa zona de circulação cultural. Esse processo demonstra que os contatos entre povos raramente resultam simplesmente na substituição completa de uma cultura por outra. Normalmente produzem combinações muito mais complexas. Uma sociedade pode adotar técnicas estrangeiras sem abandonar sua religião, incorporar divindades externas ao próprio panteão, utilizar uma língua para a administração e outra na vida cotidiana, modificar seus hábitos alimentares ou adotar determinadas formas artísticas provenientes de outras populações. As conquistas militares desempenharam um papel particularmente importante nesse processo. Grandes impérios foram frequentemente sociedades multiétnicas. Persas, romanos, árabes, mongóis, otomanos e inúmeras outras formações imperiais governaram territórios habitados por populações linguisticamente, religiosamente e culturalmente diferentes. O domínio político não implicava necessariamente uniformização cultural completa.
Em muitos casos, os impérios permitiam certo grau de continuidade das tradições locais, desde que as populações reconhecessem a autoridade política e cumprissem determinadas obrigações. Ao mesmo tempo, as conquistas podiam desencadear processos de transformação cultural. A expansão de Roma difundiu o latim, instituições jurídicas, modelos urbanos e práticas religiosas por extensas regiões. Contudo, a chamada romanização não ocorreu simplesmente como imposição unilateral de uma cultura romana inteiramente pronta sobre populações passivas. As culturas locais também influenciaram aquilo que se tornou o próprio mundo romano. Ah, algo semelhante pode ser observado em inúmeros outros contextos históricos. Esse caráter recíproco, embora quase nunca igualitário, dos contatos culturais é importante. Os intercâmbios ocorrem frequentemente dentro de relações de poder assimétricas. Um povo conquistador e um povo conquistado podem trocar práticas culturais, mas não possuem necessariamente a mesma capacidade de determinar quais práticas serão consideradas legítimas. Por isso, a análise sociológica da diversidade cultural precisa considerar simultaneamente intercâmbio e dominação. Esse problema torna-se particularmente evidente com o colonialismo europeu iniciado em grande escala a partir dos séculos XV e XVI. A expansão marítima colocou populações europeias em contato permanente com sociedades americanas, africanas e asiáticas, criando um dos maiores processos de reorganização cultural da história. Línguas europeias, especialmente português, espanhol, inglês e francês, espalharam-se por extensos territórios. O cristianismo expandiu-se enormemente. Instituições políticas e jurídicas europeias foram transplantadas para outros continentes. Entretanto, o colonialismo não produziu simplesmente sociedades europeias fora da Europa. Nas Américas, por exemplo, o encontro entre populações indígenas, colonizadores europeus e, posteriormente, milhões de africanos escravizados produziu sociedades profundamente novas. Alimentos, religiões, línguas, músicas, técnicas, formas familiares e concepções de mundo foram reorganizados em contextos inéditos. A escravidão atlântica teve importância extraordinária nessa formação. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram violentamente deslocados para as Américas. Esse movimento não pode ser compreendido como uma migração voluntária. Tratou-se de uma transferência forçada de populações realizada dentro de um sistema econômico baseado na violência e na transformação de seres humanos em propriedade. Contudo, as populações escravizadas transportaram consigo línguas, conhecimentos agrícolas, práticas religiosas, técnicas, tradições musicais, memórias e sistemas simbólicos. No Brasil, essa história é particularmente importante. A sociedade brasileira foi formada mediante o contato desigual entre numerosas populações indígenas, portugueses, africanos provenientes de diferentes regiões e, posteriormente, grupos migrantes europeus, asiáticos e do Oriente Médio. Essa diversidade produziu profundas influências na língua, culinária, religiosidade, música, festas, organização familiar e inúmeras outras dimensões da vida social brasileira. Mas seria equivocado transformar essa mistura cultural em uma narrativa puramente harmoniosa. Ela ocorreu dentro de estruturas de colonização, escravidão, violência contra populações indígenas e profundas desigualdades sociais. Essa observação permite compreender a importância do conceito de alteridade. Alteridade significa, em termos gerais, o reconhecimento e a relação com o outro, isto é, com aquele que é percebido como diferente de nós. Toda identidade coletiva pressupõe, em alguma medida, diferenciações. Ao dizer quem somos, frequentemente estabelecemos também quem são os outros. Essas fronteiras podem ser relativamente abertas, mas também podem tornar-se instrumentos de exclusão. Por isso, identidade e alteridade estão intimamente relacionadas. Identidades étnicas não existem isoladamente. Elas são frequentemente construídas e reforçadas no contato com outros grupos. Uma comunidade pode passar a enfatizar sua língua, religião ou tradição, precisamente porque se encontra convivendo com outra população. Assim, identidade étnica não é apenas uma herança imutável do passado. Ela é continuamente reconstruída no presente. Outro fenômeno fundamental para compreender sociedades plurais é a diáspora. O termo designa a dispersão de determinada população para diferentes territórios, acompanhada geralmente da preservação de alguma consciência de origem ou pertencimento comum. A diáspora judaica constitui um exemplo histórico clássico, mas o conceito passou a ser utilizado também para outros processos,
como as diásporas africanas produzidas pelo tráfico atlântico, além de diversas comunidades migrantes modernas. As diásporas mostram que identidade cultural e território não possuem uma relação necessariamente simples. Uma comunidade pode viver durante gerações fora de seu território de origem e ainda preservar práticas religiosas, memórias, alimentos, festas, línguas ou narrativas históricas. Entretanto, essas tradições também se transformam no contato com as sociedades receptoras. Surge assim uma cultura que não é simplesmente idêntica àquela do território ancestral, nem completamente absorvida pela sociedade de destino. É nesse contexto que aparecem conceitos como assimilação e aculturação. Assimilação geralmente descreve um processo pelo qual determinado grupo minoritário adota progressivamente padrões culturais da sociedade dominante, podendo enfraquecer ou abandonar elementos de sua cultura original. Em determinados projetos políticos, a assimilação chegou a ser apresentada como objetivo explícito. Populações indígenas, imigrantes ou minorias deveriam abandonar suas línguas e costumes para integrar-se à cultura nacional dominante. A aculturação, por sua vez, é um conceito historicamente empregado pela antropologia para descrever transformações produzidas pelo contato prolongado entre grupos culturalmente diferentes. Diferentemente de uma interpretação puramente unilateral, a aculturação pode envolver mudanças em ambos os lados. Entretanto, também aqui as relações de poder precisam ser consideradas. Quando uma língua colonial substitui línguas locais, porque escolas e instituições públicas proíbem seu uso, não estamos diante de uma simples troca espontânea entre culturas. Nas últimas décadas, conceitos como hibridismo cultural ganharam importância justamente para interpretar situações nas quais elementos provenientes de diferentes tradições se combinam e produzem novas formas culturais. O hibridismo questiona a ideia de culturas completamente puras e fechadas. Na música, na culinária, na linguagem, na religião e nas artes, é possível encontrar inúmeros exemplos de formas culturais produzidas pelo encontro entre diferentes tradições. Contudo, falar em hibridismo também exige cautela. A mistura cultural não elimina automaticamente desigualdades. Uma sociedade pode apresentar enorme diversidade cultural e, simultaneamente, profundas hierarquias entre os grupos que a compõem. Certos elementos de uma cultura minoritária podem ser incorporados pela cultura dominante, enquanto as pessoas associadas àquela tradição continuam sofrendo discriminação. A diversidade cultural, portanto, não significa necessariamente igualdade social. Essa questão conduz ao conceito contemporâneo de multiculturalismo. Em sentido descritivo, uma sociedade multicultural é simplesmente aquela na qual convivem grupos com diferentes tradições culturais, religiosas, linguísticas ou étnicas. Em sentido político e normativo, porém, multiculturalismo designa também propostas segundo as quais essas diferenças devem receber reconhecimento institucional e proteção jurídica. O problema fundamental passa então a ser como conciliar unidade política e diversidade cultural. Estados nacionais modernos frequentemente procuraram criar populações relativamente homogêneas por meio de uma língua oficial, sistema educacional comum, símbolos nacionais e narrativas compartilhadas da história. Esse processo contribuiu para criar identidades nacionais, mas muitas vezes marginalizou línguas regionais, povos indígenas e minorias religiosas ou étnicas. O multiculturalismo questiona a ideia de que igualdade exige necessariamente homogeneidade. Uma sociedade pode reconhecer direitos comuns de cidadania e, simultaneamente, permitir que determinados grupos preservem línguas, religiões e tradições próprias. Entretanto, surgem debates difíceis quando certas práticas culturais entram em tensão com princípios jurídicos universais ou direitos individuais. Por isso, o multiculturalismo permanece um importante campo de discussão na sociologia, na antropologia e na filosofia política contemporânea. A globalização acrescentou uma nova dimensão a todos esses processos. A intensificação dos transportes, das migrações internacionais, do comércio, do turismo, dos meios de comunicação e, sobretudo, das redes digitais ampliou extraordinariamente a circulação cultural. Música, filmes, alimentos, estilos de vestuário, ideias políticas e práticas religiosas atravessam fronteiras em velocidades sem precedentes. A globalização pode produzir certa homogeneização cultural, especialmente quando grandes empresas e indústrias culturais difundem produtos semelhantes em escala mundial. Ao mesmo tempo, pode estimular novas formas de diferenciação.
Elementos globais são frequentemente apropriados e reinterpretados localmente. Uma forma musical criada em determinado contexto pode chegar a outro país e combinar-se com tradições locais, produzindo algo novo. O global e o local, portanto, não constituem necessariamente forças opostas. Frequentemente interagem e se transformam mutuamente. Chegamos assim a uma compreensão mais ampla da diversidade étnica e cultural. Ela não resulta simplesmente da existência de povos originalmente separados que passaram recentemente a conviver. É produto de milênios de migrações, conquistas, comércio, diásporas, colonizações, escravidão, conversões religiosas, casamentos, intercâmbios e conflitos. As sociedades humanas foram continuamente construídas mediante encontros com a diferença. Os conceitos sociológicos e antropológicos permitem analisar diferentes dimensões desse processo. Etnia ajuda a compreender formas coletivas de pertencimento. Identidade mostra como indivíduos e grupos definem quem são. Alteridade evidencia que essas identidades são construídas também na relação com aqueles considerados diferentes. A assimilação descreve processos de incorporação de minorias à cultura dominante. A culturação permite analisar transformações resultantes do contato cultural. Hibridismo chama a atenção para o surgimento de novas formas culturais produzidas nesses encontros, e multiculturalismo coloca a questão política de como organizar a convivência entre grupos culturalmente diferentes dentro de uma mesma sociedade. A contribuição fundamental da sociologia e da antropologia consiste, portanto, em mostrar que a diversidade não deve ser compreendida apenas como coexistência de costumes diferentes, mas como um processo histórico de relações entre grupos. Essas relações podem envolver cooperação e criatividade, mas também conquista, escravidão, segregação e desigualdade. As sociedades culturalmente plurais são resultado simultâneo do encontro e do conflito. Compreender a diversidade humana exige justamente reconhecer essa dupla dimensão. Culturas transformam-se umas às outras, mas esses intercâmbios acontecem dentro de estruturas históricas de poder. É nesse espaço entre diferença, intercâmbio, identidade e desigualdade que se constitui grande parte da diversidade cultural das sociedades antigas, modernas e contemporâneas. A sociologia analisa as relações entre cultura, diversidade, desigualdade e poder, partindo de uma distinção fundamental. Diferença cultural não é por si mesma desigualdade social. As sociedades humanas são culturalmente diversas porque grupos e indivíduos desenvolvem diferentes línguas, religiões, costumes, valores, memórias, identidades e formas de organização da vida coletiva. A desigualdade surge quando essas diferenças são inseridas em relações de poder e passam a determinar de maneira assimétrica o acesso a recursos, direitos, prestígio, educação, oportunidades econômicas e participação política. Assim, um dos problemas centrais da sociologia contemporânea consiste em compreender como diferenças entre grupos podem ser transformadas historicamente em hierarquias, e, ao mesmo tempo, como essas hierarquias podem ser contestadas e modificadas. Uma sociedade pode reconhecer a existência de diferentes grupos culturais sem necessariamente organizá-los hierarquicamente. Entretanto, historicamente, diferenças culturais foram frequentemente utilizadas para justificar relações de dominação. Determinada língua pode ser considerada mais prestigiosa que outra. Uma religião pode adquirir posição privilegiada. Os costumes de um grupo dominante podem ser apresentados como expressão da própria civilização, enquanto os costumes de outros grupos são classificados como atrasados, irracionais ou inferiores. O problema sociológico aparece justamente quando aquilo que é apenas uma diferença passa a ser interpretado como sinal de superioridade ou inferioridade. Esse processo pode ser observado de maneira particularmente clara na história do colonialismo. A expansão colonial europeia não foi apenas uma conquista militar e econômica. Ela também produziu sistemas de classificação cultural por meio dos quais os colonizadores frequentemente se apresentavam como civilizados e descreviam os povos colonizados como primitivos, atrasados ou incapazes de governar a si próprios. Uma relação política de dominação encontrava, assim, uma justificativa cultural. A diferença deixava de significar simplesmente que duas sociedades possuíam costumes distintos e passava a significar que uma delas estaria situada acima da outra em uma suposta escala de civilização. Nesse contexto, a noção de poder torna-se indispensável para compreender a cultura.
Poder não significa apenas a capacidade do Estado de criar leis ou utilizar a força. Ele também envolve a possibilidade de determinados grupos fazerem com que suas classificações, valores e interpretações sejam socialmente reconhecidos como legítimos. Max Weber já chamava atenção para a importância do prestígio e do status na organização das desigualdades sociais. Karl Marx, por outro caminho, enfatizou as relações entre dominação econômica, classes sociais e produção das ideias predominantes em uma sociedade. Posteriormente, autores como Antônio Gramsci, Pierre Bourdieu e Michel Foucault ampliaram significativamente a reflexão sobre as dimensões culturais e simbólicas do poder. Gramsci desenvolveu particularmente a ideia de hegemonia, procurando compreender como grupos dominantes mantêm sua posição não apenas por meio da coerção, mas também pela produção de consenso. Determinadas maneiras de compreender a sociedade podem tornar-se tão difundidas que passam a parecer naturais. Valores e interpretações associados a determinadas relações sociais podem ser incorporados pelas instituições e pelo senso comum, contribuindo para a reprodução da própria ordem existente. Pierre Bourdieu aprofundou essa questão ao investigar aquilo que denominou poder simbólico. Para ele, as desigualdades não são reproduzidas somente por meio da distribuição de riqueza econômica. Existem também diferenças na distribuição de recursos culturais, educacionais, linguísticos e sociais. O domínio de determinadas formas de linguagem, conhecimentos e comportamentos pode funcionar como um tipo de capital cultural, proporcionando vantagens em instituições como a escola e o mercado de trabalho. Essa perspectiva ajuda a perceber que aquilo que uma sociedade considera cultura legítima não é necessariamente neutro. Certos estilos artísticos, formas de falar, conhecimentos e maneiras de comportamento podem receber maior prestígio que outros. Quando essas diferenças são institucionalizadas, grupos que já possuem maior acesso aos códigos culturais valorizados podem transformar essa vantagem cultural em vantagens educacionais, profissionais e sociais. A cultura participa dessa maneira da própria reprodução das desigualdades. O conceito de racismo representa um dos exemplos mais importantes da transformação de diferenças humanas em hierarquias. O racismo não consiste apenas em antipatia pessoal contra indivíduos de determinado grupo. Historicamente, ele produziu sistemas de classificação que atribuíram características intelectuais, morais e sociais a populações com base em categorias raciais. Sobretudo entre os séculos XVIII e XX, diversas teorias procuraram apresentar essas hierarquias como se fossem cientificamente demonstráveis. As ciências sociais contemporâneas rejeitam essas antigas teorias de hierarquização racial. Entretanto, o desaparecimento de sua legitimidade científica não significou o desaparecimento de suas consequências sociais. Categorias raciais historicamente construídas podem continuar influenciando relações sociais, oportunidades econômicas, representações culturais e instituições. Por isso, a sociologia diferencia frequentemente o preconceito da discriminação. O preconceito refere-se principalmente a atitudes, crenças e julgamentos previamente estabelecidos sobre determinados grupos. A discriminação refere-se às práticas pelas quais indivíduos ou grupos recebem tratamento desigual. Essas práticas podem produzir exclusão social. Quando determinados grupos encontram obstáculos sistemáticos ao acesso à educação, emprego, moradia, representação política ou outros recursos sociais, diferenças de origem, cultura ou aparência podem converter-se em desigualdades persistentes. Essas desigualdades, por sua vez, podem reproduzir-se entre gerações. Entretanto, os grupos sociais não devem ser compreendidos simplesmente como receptores passivos dessas classificações. Eles também constroem, preservam e reinterpretam suas próprias identidades culturais. Povos indígenas, comunidades tradicionais, grupos religiosos, populações migrantes e inúmeros outros grupos podem utilizar língua, religião, memória coletiva, festas, vestuário, música, culinária e narrativas históricas como formas de preservar pertencimentos. Essa identidade não precisa ser compreendida como algo completamente fixo ou imutável. As culturas transformam-se continuamente. Preservar uma identidade não significa reproduzir exatamente os mesmos costumes durante séculos. Uma comunidade pode incorporar novas tecnologias, aprender outras línguas, migrar para cidades e modificar suas práticas econômicas sem necessariamente perder seu sentimento de pertencimento. A identidade cultural é simultaneamente uma herança histórica e uma construção permanente.
A memória possui enorme importância nesse processo. Monumentos, museus, festas, tradições orais, livros escolares, cerimônias e comemorações contribuem para determinar quais acontecimentos serão lembrados e de que maneira serão interpretados. Por isso, a memória coletiva também pode tornar-se objeto de disputa. Diferentes grupos podem reivindicar que suas experiências históricas sejam reconhecidas pela narrativa nacional. É nesse ponto que aparece aquilo que as ciências sociais e a filosofia política contemporânea denominam políticas de reconhecimento. Durante muito tempo, a igualdade foi pensada predominantemente como garantia de direitos universais. Todos os cidadãos deveriam possuir os mesmos direitos perante a lei. Essa conquista constitui uma dimensão fundamental da cidadania moderna. Entretanto, movimentos sociais e pensadores contemporâneos passaram a argumentar que a igualdade jurídica formal nem sempre é suficiente quando existem desigualdades historicamente consolidadas. Surge então uma questão complexa: como tratar igualmente cidadãos que se encontram em condições sociais historicamente desiguais? Uma resposta possível é a formulação de políticas destinadas não apenas a proibir juridicamente a discriminação, mas também a reduzir seus efeitos históricos. É nesse contexto que aparecem políticas de ação afirmativa, proteção de minorias, reconhecimento de direitos territoriais de populações tradicionais, preservação de línguas e culturas e medidas destinadas a ampliar a representação de grupos historicamente marginalizados. O Estado possui, portanto, uma posição ambivalente. Historicamente, Estados contribuíram tanto para produzir homogeneização e exclusão, quanto para proteger a diversidade. Durante a formação dos Estados nacionais modernos, governos frequentemente procuraram construir uma identidade nacional comum por meio de uma língua oficial, de um sistema educacional centralizado, de símbolos nacionais e de uma narrativa compartilhada da história. Esses mecanismos foram importantes para a construção da cidadania nacional, mas em diversos casos também marginalizaram línguas, religiões e tradições minoritárias. Nas sociedades democráticas contemporâneas, o desafio consiste em fazer com que o Estado estabeleça uma estrutura política comum, sem exigir necessariamente uma completa uniformização cultural. Isso significa garantir direitos universais de cidadania e, simultaneamente, reconhecer que os cidadãos podem possuir diferentes formas de pertencimento cultural. A educação ocupa uma posição estratégica nesse processo. A escola não transmite apenas conhecimentos técnicos. Ela participa intensamente da socialização. Por meio dela, os indivíduos entram em contato com interpretações da história, da sociedade e da identidade nacional. Por essa razão, o currículo escolar nunca é culturalmente irrelevante. A escolha dos autores estudados, dos acontecimentos históricos enfatizados e das populações representadas influencia a maneira pela qual novas gerações compreendem sua própria sociedade. Uma educação comprometida com a cidadania democrática não precisa simplesmente celebrar qualquer diferença cultural de maneira acrítica. Sua função é proporcionar instrumentos para compreender historicamente como as diferenças foram construídas, como preconceitos surgiram e como determinadas formas de discriminação foram institucionalizadas. O conhecimento histórico, antropológico e sociológico pode contribuir justamente para desmontar a aparência de naturalidade de determinadas hierarquias sociais. Os movimentos sociais desempenham função igualmente importante. Muitos direitos atualmente considerados fundamentais não surgiram espontaneamente da ação estatal, foram resultado de mobilizações coletivas. Movimentos abolicionistas, trabalhadores, mulheres, populações negras, povos indígenas e diversos outros grupos transformaram questões anteriormente consideradas privadas ou naturais em problemas políticos. Uma das contribuições fundamentais desses movimentos foi mostrar que cidadania não significa apenas possuir formalmente direitos, mas possuir condições reais para exercê-los. Um direito juridicamente reconhecido pode permanecer limitado quando desigualdades econômicas, culturais ou institucionais impedem parte da população de utilizá-lo efetivamente. Essa discussão conduz ao conceito de multiculturalismo. Em sentido sociológico, sociedades multiculturais são aquelas nas quais diferentes grupos culturais convivem dentro de um mesmo espaço político. Em sentido político, porém, multiculturalismo refere-se também à defesa do reconhecimento dessa diversidade.
A questão fundamental passa a ser como estabelecer uma comunidade política compartilhada sem exigir que todos os cidadãos abandonem suas particularidades culturais. Há uma tensão importante nesse ponto. O respeito à diversidade cultural não significa que qualquer prática deva ser aceita simplesmente porque possui origem tradicional. As próprias culturas contêm conflitos internos, relações de poder e transformações. Uma sociedade democrática precisa, portanto, procurar compatibilizar o reconhecimento da diversidade com princípios fundamentais de dignidade humana, liberdade individual e igualdade jurídica. O relativismo cultural, enquanto método de compreensão, não implica necessariamente relativismo absoluto dos direitos. Essa distinção permite compreender um dos dilemas fundamentais das democracias contemporâneas. De um lado, existe o risco da assimilação, pela qual a igualdade é confundida com a exigência de que grupos minoritários abandonem suas particularidades e adotem integralmente a cultura dominante. De outro, existe o risco de conceber as culturas como comunidades completamente fechadas e imutáveis, ignorando as diferenças existentes dentro de cada grupo e os direitos individuais de seus próprios membros. O objetivo democrático encontra-se entre esses extremos. Trata-se de construir uma sociedade na qual uma pessoa não precise escolher necessariamente entre igualdade e diferença, possa possuir os mesmos direitos fundamentais que os demais cidadãos e, simultaneamente, preservar formas legítimas de identidade cultural. No caso brasileiro, essa questão possui particular importância, porque a formação histórica do país combinou intensa diversidade cultural com profundas desigualdades. Povos indígenas, populações africanas trazidas pela escravidão, colonizadores europeus e diferentes ondas posteriores de imigração participaram da formação cultural brasileira. Entretanto, essa interação ocorreu dentro de relações muito desiguais de poder. A diversidade brasileira, portanto, não pode ser compreendida apenas mediante a imagem harmoniosa da mistura cultural. É necessário considerar também escravidão, violência contra populações indígenas, racismo, desigualdade econômica e processos de exclusão. A sociologia permite justamente ultrapassar a falsa oposição entre duas interpretações simplificadoras. Não é suficiente afirmar que a diversidade produz naturalmente harmonia, nem que toda diferença conduz inevitavelmente ao conflito. O resultado depende das instituições, relações de poder e condições históricas nas quais os grupos convivem. Assim, cultura, diversidade, desigualdade e poder formam dimensões inseparáveis da análise sociológica. A diversidade descreve a multiplicidade das experiências humanas. O poder influencia quais diferenças recebem prestígio ou estigma. A desigualdade aparece quando essas classificações produzem vantagens e desvantagens sistemáticas. E os processos políticos determinam em que medida essas estruturas podem ser preservadas ou transformadas. O desafio das sociedades contemporâneas consiste, portanto, não em eliminar as diferenças culturais, mas em impedir que elas sejam convertidas em hierarquias de dignidade e cidadania. Estado democrático, educação, movimentos sociais e políticas de reconhecimento podem contribuir para esse objetivo quando procuram combinar dois princípios que precisam permanecer simultaneamente presentes: o direito universal à igualdade e o direito legítimo à diferença. Uma sociedade efetivamente plural não é aquela em que todos se tornam culturalmente iguais, mas aquela em que diferenças de origem, tradição ou pertencimento não determinam quem possui mais ou menos direitos, oportunidades ou reconhecimento social.